Alguma vez alguém já te disse que você tem que abandonar as proteínas para salvar seus rins? Seja um médico, um familiar bem-intencionado ou algo que você leu na internet, a ideia de que para baixar a creatinina é preciso eliminar as proteínas é um dos mitos mais perigosos que existem. Se esse conselho já te gerou pânico para tudo agora, respira fundo, porque essa afirmação tão genérica simplesmente não é toda a verdade. Sou a doutora Mariana Coelho e ouvi de perto o medo que esse conselho causa nos meus pacientes. Elas chegam ao consultório vendo a creatinina subir e a primeira reação é o desespero total, acreditando que a única saída é uma dieta ultra-restritiva que as deixa fracas, desnutridas e sem esperança nenhuma. Hoje a gente vai acabar com esse mito de uma vez por todas. Vou te mostrar as 10 proteínas que não só são seguras para seus rins, como, se você as escolher e preparar direito, podem te ajudar a manter sua massa muscular, te dar mais energia e controlar sua creatinina de forma eficaz. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse e fica comigo até o final, porque o terceiro item desta lista vai te surpreender de verdade. Antes de a gente entrar na lista, preciso que você entenda por que não são todas as proteínas iguais e por que a ideia de zero proteína é um conselho perigoso que pode te fazer muito mal. Imagina que seus rins são uma estação de tratamento de água ultra sofisticada. O trabalho deles é limpar os resíduos do seu sangue. Um desses resíduos é a creatinina, que é um produto natural do uso e do desgaste dos seus músculos. Com rins saudáveis, isso não é nenhum problema. Mas quando a função renal cai, como acontece na doença renal crônica, a DRC, os rins passam a ter mais dificuldade e a creatinina começa a se acumular no sangue. É aqui que a proteína entra na história. Quando você come proteína, o seu corpo a usa para construir músculos, produzir hormônios e reparar tecidos. Mas esse processo também gera resíduos, como a ureia, que seus rins precisam filtrar. Algumas proteínas, principalmente as carnes vermelhas e os processados, são mais sujas de processar. Elas geram mais resíduos e uma carga ácida muito mais alta. É como forçar sua estação de tratamento a trabalhar horas extras com a água mais contaminada possível. Com o tempo, isso provoca o que a gente chama de hiperfiltração, um estado em que os rins se esforçam tanto que acabam se danificando, acelerando o avanço da doença. Mas aqui está a virada que muda tudo. O problema não é o combustível em si, a proteína. O problema é escolher um combustível mais sujo do que o necessário. Deixar de comer proteína é contraproducente. Você perde massa muscular, uma condição que chamamos de sarcopenia, e isso pode, ironicamente, mascarar os resultados da sua função renal e te deixar cada vez mais fraca. Eu já atendi pacientes que, seguindo o conselho errado de cortar toda a proteína, chegaram ao consultório exaustas com os braços e as pernas muito finos e com exames que pareciam ainda piores justamente por causa da perda muscular. A estratégia inteligente é trocar as proteínas sujas por proteínas de alta qualidade, baixas em fósforo e com pouca carga ácida. Essas proteínas limpas dão ao seu corpo tudo o que ele precisa para se manter forte, mas com o mínimo de estresse para os rins. Deixa eu te contar o caso de uma paciente minha, vou chamá-la de Dona Aparecida, 67 anos, diagnosticada com DRC em estágio 3. Quando ela chegou até mim, mal conseguia caminhar até a padaria sem sentir falta de ar. Ela tinha cortado praticamente toda a proteína da dieta por conta própria, depois de ler uma matéria na internet. Em 3 meses, ela havia perdido 4 quilos de músculo. A creatinina dela tinha até caído um pouquinho, mas a função renal real, medida pela taxa de filtração glomerular, estava pior. Ela estava perdendo a batalha sem saber. Quando reformulamos a dieta dela com proteínas de qualidade, controladas nas porções certas, em 6 meses ela estava caminhando 30 minutos por dia e se sentindo outra pessoa. O que a maioria das pessoas faz de errado é achar que menos proteína significa mais protegida. Não é assim que funciona. A quantidade importa sim, e o seu nefrologista vai definir isso com precisão para o seu caso. Mas a qualidade e o tipo de proteína importam tanto quanto ou até mais. Com isso bem claro, você já está pronta para entender o porquê de cada proteína na nossa lista. Não é magia.
É ciência nutricional aplicada à proteção dos seus rins. Vamos começar. Proteína 1, as claras de ovo, a primeira proteína que eu recomendo de olhos fechados e que muitas vezes é a estrela de uma dieta renal inteligente, são as claras de ovo. Se existe um alimento quase perfeito para a saúde renal, é esse. Por quê? Por uma combinação de fatores que as tornam ao mesmo tempo seguras e altamente benéficas. Primeiro, e o mais importante, as claras de ovo têm uma proteína de alto valor biológico. Em linguagem simples, isso significa que a composição dela é quase um clone perfeito do que o nosso corpo precisa. O organismo a usa com uma eficiência impressionante, sem deixar quase nenhum resíduo para trás. Pensa assim, é como usar a chave exata para uma fechadura. Ela entra sem forçar, sem danificar nada. Isso se traduz em uma produção mínima de resíduos como a ureia, o que tira uma carga enorme de trabalho dos seus rins. O segundo fator-chave, especialmente para quem tem DRC mais avançada, é o teor incrivelmente baixo de fósforo. Os rins danificados têm dificuldade para eliminar o fósforo. Quando ele se acumula, pode roubar cálcio dos seus ossos, deixando-os frágeis, e ainda se depositar nas artérias e no coração. A gema do ovo, embora nutritiva, é rica em fósforo. Ao separar a gema e comer só a clara, eliminamos esse problema de uma vez. Uma clara de ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína, mas apenas entre 5 e 10 miligramas de fósforo. Uma proporção espetacular. Na prática, como você vai comer? A versatilidade das claras é fantástica. Você pode fazer uma omelete ou ovos mexidos com 3 ou 4 claras e apenas uma gema, para aproveitar alguns dos nutrientes da gema sem exagerar no fósforo. Adicione legumes de baixo potássio, como pimentão, cebola ou cogumelos, para dar volume e fibra à refeição. Outra opção é cozinhar os ovos inteiros, retirar a maioria das gemas e picar as claras em uma salada. Você também pode comprar claras líquidas pasteurizadas no supermercado, que são muito práticas. Só verifique se não tem sódio nem aditivos na embalagem. O erro mais comum é estragar as claras na preparação, fritá-las em um mar de manteiga, cobri-las com queijos processados cheios de sódio e fósforo ou acompanhá-las com bacon. A chave é uma preparação limpa, cozidas em frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva, temperadas com ervas frescas. Ao fazer das claras de ovo a sua principal fonte de proteína, você está tomando uma das melhores decisões para nutrir o seu corpo enquanto protege ativamente seus rins. Proteína 2, o peito de frango sem pele, nossa segunda proteína, é um clássico da alimentação saudável e especialmente valioso em uma dieta renal. O peito de frango, mas atenção, sem pele e sem osso. Quando minhas pacientes me dizem que têm medo de cortar a carne por completo, o frango é a transição perfeita. É uma forma de continuar desfrutando de uma proteína animal que satisfaz sem sobrecarregar os rins. A grande vantagem do peito de frango magro em relação a um corte de carne vermelha, ou mesmo em relação à coxa e à sobrecoxa, que são partes mais escuras, é o seu perfil mais limpo. Primeiro, muito menos gordura saturada. Uma dieta rica em gordura saturada contribui para a inflamação e o estresse oxidativo, dois inimigos declarados dos rins. Ao retirar a pele, onde a gordura se concentra, você fica com uma proteína super limpa. Segundo, e isso é crucial, o peito de frango gera uma carga ácida menor e tem menos purinas do que a carne vermelha. As purinas se decompõem em ácido úrico, mais uma substância que os rins precisam filtrar e que em excesso pode causar gota e dano renal direto. O peito de frango está em uma faixa muito mais segura. Como sempre, a chave está na porção e na preparação. Para uma paciente com doença renal, uma porção não é aquele bife enorme que ocupa metade do prato. Estamos falando de algo entre 90 e 120 gramas, mais ou menos o tamanho e a espessura da palma da sua mão. Essa quantidade é suficiente para prevenir a perda muscular sem afogar a capacidade de filtração dos seus rins. Importante, isso é uma orientação geral. A quantidade exata para o seu caso deve ser discutida com o seu médico e, idealmente, com uma nutricionista especializada em saúde renal. Na preparação é onde muita gente erra feio.
O frango assado ou marinado de supermercado é uma bomba de sódio. O sódio eleva a pressão arterial, que é uma das principais causas de doença renal. O melhor é comprar o peito fresco e preparar em casa. Assar no forno, grelhar, cozinhar em água ou refogar são métodos excelentes. Em vez de sal, use um arsenal de ervas e especias: alho em pó, cebola em pó, páprica, orégano, tomilho e uma pitada de pimenta. Um fio de limão ou um toque de vinagre ao final realça o sabor sem adicionar nenhum sódio. Você pode fatiar o frango cozido em tiras para saladas, desfiar para sopas ou servir como prato principal com bastante legumes liberados e um carboidrato complexo. O frango preparado assim é uma proteína de alta qualidade que satisfaz, nutre e trabalha a favor da sua saúde renal. Proteína 3. O peixe branco, merluza, tilápia, linguado. Nossa terceira opção nos leva para a água, especificamente para os peixes brancos e magros. Espécies como a merluza, a tilápia, o linguado ou o bacalhau são fantásticas. Se o frango é o pilar em terra, o peixe branco é o seu equivalente aquático e oferece benefícios únicos. O superpoder dele são os ácidos graxos ômega 3. Embora os peixes mais gordos, como o salmão, sejam mais famosos por isso, os peixes brancos também os contêm. Os ômega 3 são anti-inflamatórios naturais poderosos. A doença renal crônica é, na sua essência, um estado de inflamação constante. Comer ômega 3 é como enviar uma equipe de bombeiros para apagar esse fogo interno, ajudando a preservar a função dos seus rins. Do ponto de vista da carga renal, os peixes brancos são exemplares. São uma proteína magra, de fácil digestão e que gera poucos resíduos. Sua carne macia se decompõe com eficiência, sem forçar os rins. Além disso, o teor de fósforo é geralmente mais baixo do que o das carnes vermelhas, o que os torna seguros desde que você controle a porção. Vamos falar de como aproveitar. A regra de ouro: evite fritá-los a todo custo. Empanar e fritar não só adiciona gorduras ruins e calorias, como também cria compostos pró-inflamatórios chamados AIDs, produtos finais de glicação avançada, que são particularmente nocivos para os rins. Em vez disso, opte por métodos de cocção suaves e úmidos. Cozinhar o peixe em papilote, em papel manteiga, é uma técnica incrível. Coloque o filé sobre o papel, adicione ervas frescas, rodelas de limão, um fio de azeite de oliva e legumes de baixo potássio. Feche o pacote e leve ao forno. O peixe cozinha no vapor dos próprios sucos e fica incrivelmente macio. Assar no forno ou cozinhar no vapor também são ótimas opções. Uma porção adequada, semelhante à do frango, é de 90 a 120 gramas. Um filé desse tamanho servido com purê de couve-flor e aspargos no vapor é uma refeição elegante, deliciosa e perfeitamente alinhada com a proteção dos seus rins. O peixe branco não é só comida de dieta. É uma proteína gourmet que nutre o seu corpo e acalma a inflamação. Proteína 4, a lentilha. Agora damos uma virada e entramos no mundo vegetal para apresentar uma superestrela, a lentilha. Eu sei o que você está pensando: leguminosa, potássio, fósforo. E você tem razão em considerar isso. Mas descartar a lentilha por completo seria um grande erro, porque seus benefícios, quando ela é bem preparada, são enormes. O maior argumento a favor das proteínas vegetais, como a lentilha, é o impacto na carga ácida. As proteínas animais tendem a acidificar o corpo, obrigando os rins a trabalhar mais. As vegetais, ao contrário, são alcalinizantes ou neutras. Esse simples fato reduz drasticamente o estresse sobre os rins. Trocar apenas algumas refeições por semana de proteína animal para vegetal pode ter um impacto real e mensurável. Além disso, a lentilha é uma fonte incrível de fibra. A fibra é a heroína anônima da saúde renal. Por quê? Porque um intestino saudável apoia os rins. A fibra alimenta as bactérias boas do seu intestino, e essas bactérias ajudam a eliminar toxinas urêmicas antes que elas cheguem à corrente sanguínea. Isso significa menos trabalho de filtração para os seus rins. É um apoio indireto, mas extremamente poderoso. Agora, voltando ao potássio e ao fósforo, sim, a lentilha seca os contém, mas aqui entra em jogo uma técnica de preparo simples e crucial: o demolho e o cozimento duplo.
Deixe as lentilhas secas de molho em bastante água por várias horas ou a noite toda e jogue essa água fora. Depois coloque para cozinhar em água fresca. No meio do cozimento, você pode trocar a água novamente. Esse método pode reduzir o potássio e o fósforo de forma significativa, às vezes em 30, 50% ou até mais, tornando-as muito mais seguras para quem tem DRC. Se você usar lentilha de lata, escolha sem sal adicionado e enxague muito bem em água corrente. Uma vez prontas, as lentilhas são super versáteis. Você pode fazer uma sopa, um dal indiano temperado com cúrcuma e cominho ou uma salada fria. Até hambúrgueres vegetais caseiros ficam deliciosos. Uma porção de meia xícara a uma xícara de lentilhas cozidas é uma ótima medida para começar. Ao incorporar lentilhas bem preparadas na sua dieta, você não só ganha uma proteína excelente, como também aproveita o poder da fibra e um perfil alcalino para proteger ativamente seus rins. Proteína 5, o tofu firme. Continuamos com as proteínas vegetais, apresentando uma que costuma ser mal compreendida, mas que é uma aliada incrível: o tofu, especificamente o firme ou extra firme. A pesquisa moderna está validando o que as culturas asiáticas sabem há séculos: a proteína de soja pode ser especialmente boa para os rins. Um dos achados mais interessantes é que a proteína de soja parece agir de forma diferente nos rins em comparação com a proteína animal. Estudos publicados no Journal of Renal Nutrition sugerem que substituir proteína animal por soja pode reduzir a hiperfiltração e a perda de proteínas na urina, a proteinúria, que são dois mecanismos-chave no avanço da doença renal. É como se a soja pedisse aos rins que filtrem de uma maneira mais suave e gentil. Além disso, o tofu firme é uma proteína completa, ou seja, possui os 9 aminoácidos essenciais que o corpo não consegue fabricar sozinho. É pobre em gordura saturada e não tem colesterol, o que beneficia a saúde do coração, que está intimamente ligada à saúde dos rins. Assim como nas leguminosas, a escolha e o preparo são fundamentais. Opte pelo tofu firme ou extra firme. Em relação ao fósforo, embora o tofu o contenha, grande parte dele está em uma forma que o corpo humano não absorve tão bem. Isso significa que a quantidade de fósforo que realmente entra no seu sistema é menor do que o que está indicado no rótulo. Para o tofu ficar delicioso, o primeiro passo é prensá-lo. Coloque o bloco sobre um prato forrado com papel toalha, mais papel por cima e algo pesado sobre ele. Deixe assim por 30 minutos. Isso retira o excesso de água, dá uma textura mais consistente e ajuda na absorção dos temperos. Depois, as possibilidades são infinitas. Corte em cubos e marine em shoyu com baixo teor de sódio, gengibre e alho antes de assar ou refogar com legumes. Também pode desmanchá-lo para imitar ovos mexidos ou cortá-lo em bifes e grelhar. Uma porção razoável é de 100 a 150 gramas. O tofu não é só uma proteína protetora para os rins, sua capacidade de absorver sabores o torna uma tela em branco para sua criatividade na cozinha. Chegamos na metade da lista e espero que você já esteja se sentindo mais segura e com mais clareza. Se este conteúdo está sendo útil, se você está percebendo que não precisa viver com medo da comida, me faz um favor, deixa o like e se inscreve no canal. Esse simples clique diz ao YouTube que esse conteúdo é valioso e ajuda a levar essa informação a mais pessoas que, assim como você, precisam de respostas claras para a saúde dos rins. Obrigada por ajudar a espalhar essa mensagem. Agora vamos para 5 proteínas que ainda faltam. Proteína 6. O iogurte grego natural. Nossa sexta proteína nos leva de volta aos lácteos, mas com muita atenção. O iogurte grego natural, sem açúcar. Os laticínios podem ser um campo minado para pacientes renais por causa do potássio e do fósforo. No entanto, o iogurte grego, com moderação, pode ser uma ótima adição à dieta. O que o torna diferente? O seu processo de fabricação. O iogurte grego passa por uma coagem que retira o soro líquido. Isso concentra a proteína, por isso ele tem quase o dobro de proteína de um iogurte comum, mas também elimina parte do potássio e do fósforo. Embora ainda os contenha e isso precise ser considerado, o seu perfil é frequentemente melhor do que o de um copo de leite.
Além disso, o iogurte grego é uma fonte fantástica de probióticos. Essas bactérias benéficas são fundamentais para a saúde intestinal e, como já vimos, o intestino saudável é um grande aliado dos rins. A chave absoluta aqui é o controle da porção e a escolha do produto. Primeiro, tem que ser natural, sem açúcares adicionados. Os iogurtes de sabores são verdadeiras bombas de açúcar. Segundo, uma porção não é uma tigela enorme. Pense em meia xícara, entre 100 e 120 gramas. Isso te dá um bom aporte de proteína, de 10 a 12 gramas, sem ultrapassar os limites para a maioria das pacientes. Como usar? É um substituto fantástico para o creme de leite ou a maionese em molhos e temperos. Misture meia xícara com ervas frescas, suco de limão e alho em pó para um delicioso molho com pepino ou aipo. Se quiser usar como sobremesa, acompanhe com um punhadinho de mirtilos ou framboesas. Evite misturá-lo com granola comercial ou banana, que são ricos em fósforo e potássio. O iogurte grego é o exemplo perfeito de escolha inteligente e moderação. Proteína 7. O salmão. Voltamos ao mar, mas desta vez para um peixe gorduroso, o salmão. Algumas pessoas vão se surpreender em ver um peixe gordo em uma lista de alimentos limpos, mas é exatamente a gordura dele que o torna uma superestrela para a saúde renal. Estamos falando da sua incrível riqueza em ácidos graxos ômega 3. Se o peixe branco era a equipe de bombeiros, o salmão é a equipe de elite com a tecnologia mais avançada. Sua concentração de ômega 3 é muito maior. Como já dissemos, a doença renal crônica é inflamação constante. Os ômega 3 do salmão estão entre os anti-inflamatórios naturais mais potentes que podemos consumir. Eles ajudam a proteger os filtros dos rins contra o dano progressivo. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo demonstraram em estudos recentes que pacientes com DRC que incluíam ômega 3 regularmente na dieta apresentavam marcadores inflamatórios significativamente menores. Além das gorduras saudáveis, o salmão é uma proteína de altíssima qualidade. Mas existe uma consideração importante. Por ser mais denso, seu teor de fósforo é um pouco mais alto do que o dos peixes brancos. Isso não o proíbe, mas exige um controle de porção mais rigoroso. Uma porção adequada é um pouco menor, em torno de 60 a 90 gramas, algo como o tamanho de um baralho de cartas. Essa quantidade te dá uma dose terapêutica de ômega 3 sem sobrecarregar o sistema com fósforo. A recomendação é incluir uma porção de salmão 1 ou 2 vezes por semana, substituindo uma porção de carne vermelha ou frango. O preparo deve ser suave para preservar as gorduras boas. Assar em temperatura baixa, cozinhar em água ou no vapor são ideais. Uma forma fácil e deliciosa. Coloque o filé em uma assadeira com azeite de oliva, suco de limão e endro e leve ao forno até ficar úmido por dentro. Evite o salmão defumado ou curado. Ele está carregado de sódio. O salmão em porções controladas e bem preparado é medicina em forma de comida. Proteína 8. O grão de bico, nossa oitava proteína, é humilde, mas super versátil grão de bico. Assim como a lentilha, o grão de bico é uma potência de proteína vegetal e fibra, e com o preparo adequado pode ser um pilar na dieta renal. O grão de bico promove um estado mais alcalino no corpo, aliviando a carga dos rins. Seu altíssimo teor de fibra ajuda a controlar o açúcar no sangue, fundamental, já que o diabetes é a principal causa de doença renal no Brasil, e, de novo, ajuda a eliminar toxinas pelo intestino, dando uma folga para os seus rins. Um estudo publicado no Clinical Kidney Journal mostrou que pacientes com DRC que aumentavam o consumo de proteínas vegetais, incluindo leguminosas como o grão de bico, apresentavam menor progressão da doença ao longo de 2 anos. E o potássio e o fósforo? Igual à lentilha. Se for seco, deixe de molho a noite toda e jogue essa água fora antes de cozinhar em água limpa. Se for de lata, a condição é inegociável. Tem que ser sem sal adicionado. Antes de usar, coloque em uma peneira e enxague em água corrente por pelo menos 1 minuto. Esse passo simples elimina grande parte do sódio e também reduz o potássio e o fósforo. Uma das melhores formas de comer é no hummus caseiro. Os industrializados costumam estar cheios de sódio e tahine, que é rico em fósforo.
Fazendo em casa, você tem o controle total. Bata os grãos com suco de limão, alho, um pouquinho de tahine ou substitua pelo azeite de oliva e água até a consistência que você preferir. Outra ideia ótima é torrar o grão de bico. Depois de enxaguar e secar, misture com azeite e especiarias sem sal, páprica defumada ou cominho ficam incríveis. Leve ao forno até ficarem crocantes. É um petisco delicioso que substitui a salgadinhos de pacote. Uma porção de meia xícara de grão de bico cozido é um excelente ponto de partida. Proteína 9, a quinoa. Para a nossa nona proteína, vamos ao mundo dos grãos ancestrais para destacar a quinoa. Embora a cozinhemos como um grão, tecnicamente ela é uma semente, e o que a torna tão especial é que é uma das poucas fontes vegetais que oferece uma proteína completa. Assim como o tofu, uma proteína completa tem os 9 aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Muitas proteínas vegetais são incompletas, mas a quinoa tem tudo em um único pacote. Isso a torna um substituto excepcionalmente eficaz das proteínas animais. Além disso, a quinoa supera os grãos tradicionais como o arroz branco em vários aspectos. Ela libera energia mais lentamente, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Também é muito mais rica em fibra, o que, como já sabemos, é ótimo para o intestino e para a eliminação de toxinas. Em relação ao potássio e ao fósforo, a quinoa é moderada, mas um passo crucial antes de cozinhá-la é enxaguá-la muito bem em água corrente em uma peneira fina. A quinoa crua tem uma camada natural chamada saponina que pode dar um sabor amargo. Enxaguá-la não só elimina esse sabor, como também ajuda a reduzir parte dos minerais superficiais. Cozinhar é simples, uma parte de quinoa para 2 partes de água ou caldo com baixo teor de sódio. Ferva, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos. A quinoa cozida fica leve, fofinha e versátil. Use-a como base no lugar do arroz. Monte um Power Bowl com quinoa, uma das nossas proteínas recomendadas, frango ou tofu e legumes de baixo potássio. É excelente em saladas frias ou até como um mingau quente no café da manhã. Uma porção de meia xícara a 1 xícara de quinoa cozida é uma excelente adição a qualquer refeição. Proteína 10, o peito de peru. Para fechar a nossa lista, voltamos às aves com uma opção muito parecida com o frango, mas que traz variedade para que a dieta não fique monótona: o peito de peru. O peru magro é uma excelente proteína para o dia a dia que se encaixa perfeitamente em uma dieta de proteção renal. Assim como o peito de frango, o de peru sem pele é incrivelmente magro e pobre em gordura saturada. Seus aminoácidos de alta qualidade minimizam os resíduos e reduzem a carga sobre os rins. Ele também é uma das melhores fontes do aminoácido triptofano, precursor da serotonina, o neurotransmissor que regula o humor e o sono. E manter o bom humor é fundamental quando se convive com uma doença crônica. Aqui vem a distinção mais importante que você precisa fazer: carne fresca versus carne processada. O peito de peru cozido em casa é saudável. As fatias de peru de charcutaria ou os peitos de peru embalados e fatiados são, quase sempre, uma catástrofe de sódio e fosfatos adicionados. Os fabricantes injetam soluções salinas e aditivos de fosfato nesses produtos, que são muito perigosos para pacientes renais porque são absorvidos quase 100% pelo intestino. A regra é simples: compre o peito de peru cru e cozinhe você mesma. Os métodos de cocção são idênticos aos do frango. Você pode assar um peito inteiro e ter proteína pronta para vários dias. A carne moída de peru, a mais magra que encontrar, acima de 93% de proteína. É ótima para fazer almôndegas ou um molho à bolonhesa com tomate sem sal. Uma porção de 90 a 120 gramas continua sendo o objetivo. Ao alternar entre frango e peru, você evita o cansaço alimentar e garante uma dieta que nutre o seu corpo e protege seus rins ao longo do tempo. Já vimos as 10 proteínas fantásticas, mas agora preciso te dar um aviso que poucas pessoas falam e que pode estar sabotando todos os seus esforços mesmo que você já esteja escolhendo as proteínas certas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Não se trata só do que você come. Trata-se também de como você prepara. E aqui está o perigo que a maioria ignora completamente:
Os produtos finais de glicação avançada, conhecidos pela sigla em inglês AIDS, são compostos nocivos que se formam quando proteínas e gorduras são expostas a altas temperaturas em um ambiente seco. Pensa na crosta crocante de um bife grelhado, nos pedaços queimados de uma fritura, naquele cheiro delicioso, mas enganoso de churrasco. Essas são zonas repletas de AIDS. Em um corpo saudável, os rins os eliminam, mas com a função renal diminuída, os AIDS se acumulam, causando uma inflamação massiva e acelerando o dano aos rins. É como colocar uma coberta sobre o fogo que você tanto está tentando apagar. Você pode estar escolhendo a proteína mais limpa da nossa lista e, ao fritá-la ou grelhar em temperatura alta, transformando-a em um problema. Eu mesma, no início da minha carreira, cometi esse erro na orientação às pacientes. Focava tanto no tipo de proteína que não dava atenção suficiente ao método de preparo. Foi uma paciente minha, uma nutricionista aposentada de Belo Horizonte, quem me trouxe um estudo sobre AIDS que me fez rever completamente o que eu estava orientando. Ela preparava frango todos os dias, mas sempre grelhado em temperatura alta. A inflamação dela não cedia. Quando mudamos o método de cocção para formas mais suaves e úmidas, em 2 meses os marcadores inflamatórios mostraram uma queda significativa. A solução: prefira métodos de cocção com calor úmido e temperatura mais baixa. Cozinhar em água, no vapor, ensopados e cozidos de panelas são os que produzem menos AIDS. Assar no forno em temperatura mais baixa, abaixo de 175 graus Celsius, é melhor do que grelhar ou fritar. Marinar as carnes em líquidos ácidos como suco de limão ou vinagre antes de cozinhar também pode reduzir drasticamente a formação de AIDS. Lembre deste princípio: baixo e lento, úmido e suave. Existe ainda outro erro que quase todo mundo comete: usar o sal de cozinha em excesso achando que um pouquinho não faz mal. O problema não é só o sal adicionado na hora de cozinhar. É o sódio escondido nos temperos prontos, nos caldos de tablete, nos molhos industrializados, no ketchup e na mostarda. Para uma paciente com DRC, esse sódio acumulado ao longo do dia eleva a pressão arterial, retém líquido e sobrecarrega ainda mais os rins já fragilizados. Aprenda a ler o rótulo dos produtos. Sempre que possível, prepare os seus próprios temperos com ervas frescas, salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim, tomilho e deixe o sal longe da bancada durante o cozimento. Ao adotar essas práticas, você não vai apenas tornar suas proteínas mais saborosas e macias, vai estar desativando o mecanismo oculto de dano renal que a maioria das pessoas nunca nem soube que existia. Chegamos ao final da nossa lista e eu espero de verdade que você esteja saindo daqui se sentindo mais poderosa e menos assustada, porque a resposta para o medo em relação à proteína não é a eliminação, é a educação. Vamos recapitular rapidamente o que vimos hoje. Número 1. As claras de ovo, proteína de alto valor biológico com pouquíssimo fósforo, a estrela da dieta renal. Número 2. O peito de frango sem pele, magro, versátil e de preparo limpo. Número 3. O peixe branco, merluza, tilápia, linguado, rico em ômega 3, fácil de digerir e com baixa carga renal. Número 4. A lentilha com proteína vegetal alcalinizante e fibra poderosa, desde que bem demolhada. Número 5. O tofu firme, proteína completa que protege os rins e engana qualquer paladar. Número 6. O iogurte grego natural, fonte de proteína e probióticos em porção controlada. Número 7. O salmão, anti-inflamatório natural de elite em porções menores e com preparo suave. Número 8. O grão de bicoproteína vegetal aliada do intestino e dos rins. Número 9. A quinoa, proteína completa, estabilizadora do açúcar no sangue e rica em fibra. E número 10. O peito de peru, sempre fresco e preparado em casa. E o princípio que une tudo: baixo e lento, úmido e suave na cozinha. Não se trata de uma dieta de privação. É uma estratégia de substituição inteligente. Você não precisa virar vegetariana, mas pode se beneficiar muito ao incluir mais proteínas vegetais no seu dia a dia. Você não precisa abandonar a carne, mas pode escolher as opções mais limpas.
Você tem o poder de mudar a sua saúde, uma refeição de cada vez, uma escolha de cada vez. Eu sempre digo para as minhas pacientes: não existe um remédio tão poderoso quanto o que você coloca no prato todos os dias. O medicamento mais prescrito do mundo ainda é a alimentação consciente. Lembre-se, essas informações são educativas e nunca substituem a orientação da sua equipe médica. É fundamental que você trabalhe com o seu nefrologista e, se possível, com uma nutricionista especializada em saúde renal para personalizar essas recomendações ao seu caso específico. Cada paciente é única. O que funciona para uma pode precisar de ajustes para outra, mas o conhecimento que você levou hoje já é o primeiro passo. E passos é o que transformam caminhos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas de saúde renal, porque toda semana eu trago conteúdo como esse para te ajudar a viver melhor, com mais qualidade de vida e com mais controle sobre a sua saúde. E se você quer continuar nessa jornada, te recomendo assistir agora ao próximo vídeo sobre as frutas e verduras mais seguras para os rins. Você vai se surpreender com algumas que achava proibidas. Eu sou a doutora Mariana Coelho e até o próximo conteúdo.